Olá, nesse vídeo a gente vai construir um intervalo de confiança para a média. Então o problema diz, construa um intervalo com 95% de confiança para a média dos gastos mensais com alimentação e moradia, considerando uma amostra com 25 dados, média de 1.000 e desvio padrão de 400. E interprete o resultado. Então vamos anotar o que a gente tem. Eu quero uma confiança de 95%, esse aqui é o meu nível de confiança. Eu tenho uma amostra que tem 25 dados, então a gente chama de N igual a 25. Média da amostra, então, com letra maiúscula, X maiúsculo com esse tracinho em cima, é 1.000. E o desvio padrão da amostra, ele é 400. Interprete o resultado depois de achar esse nível de confiança. Primeira coisa, para que serve um intervalo de confiança? Vocês estão vendo que eu tenho uma amostra e dessa amostra eu tenho uma média e tenho um desvio padrão. Mas o quanto significativa é essa média para a população? Média, desvio padrão, quando é da população a gente chama de parâmetros, quando é da amostra a gente chama de estatísticas. Então, o quanto essas estatísticas aqui são significativas em relação à população, porque elas são dados da amostra, eu retirei isso calculando a partir de uma amostra com 25 dados. Então, construir um intervalo de confiança é um intervalo na qual, num certo nível de confiança, que no caso a gente quer que seja de 95%, eu tenho de que a média vai estar ali. Agora, bastante cuidado em o que significa nível de confiança, né? Essa confiança aqui. Não significa o que pode parecer no primeiro momento, que eu tenho 95% de chance de construir esse intervalo e que nesse intervalo esteja a média. Não. A gente fica comigo até o final do vídeo que a gente vai fazer a interpretação correta do que significa nível de confiança. Bom, quando a gente vai resolver um problema desses, a gente usa as distribuições de probabilidade. A normal padrão, que aí a gente usa a estatística Z, então a gente tem as duas opções, a estatística Z ou a estatística T, para distribuição T de student. Qual a diferença delas? A normal padrão é, digamos assim, é a curva preferida, né? Se eu tivesse muito mais elementos na minha amostra, eu já ia usar essa distribuição normal padrão. Quando eu tenho poucos dados, então com um N menor ou igual a 30, eu uso o T-score, ou seja, eu uso a estatística da distribuição T e não da Z. A distribuição T, ela aproxima a distribuição normal padrão. Então, quando a gente tem uma amostra pequena, a gente costuma utilizar a T-score. Bom, então, para o nosso caso, a gente já viu que a gente vai usar a estatística T, o T-score. Bom, a gente não sabe quanto que é esse T-score. O que a gente precisa para montar o T-score? São duas informações. A gente vai se ligar aqui no nível de confiança que a gente quer e no número de elementos que tem a nossa amostra. Se eu quero um nível de confiança de 95%, significa que a significância que vai ter vai ser de 100 menos 95 igual a 5%. Esse aqui é o que a gente costuma chamar de alfa. A alfa é igual a 5%. É o nível de significância que vai ter essa minha estatística. N é, então, o número de elementos. Eu preciso dessas duas coisas para o T-score. Eu vou abrir aqui uma tabela. Essa aqui é uma tabela da distribuição T, tá? Aqui, a gente está vendo que eles estão trabalhando com alfa sobre 2, ou seja, a metade do nível de significância. O nosso alfa é 5%. Então, o alfa sobre 2, para a gente, vai ser 2,5%. E o nosso N é 25. Então, essas duas coisas aqui a gente vai utilizar para achar o nosso T-score aqui na tabela. Então, eu tenho que na coluna eu procuro o N-1. O grau de liberdade é dado por N-1. No nosso caso, são 25 dados, então N-1 para a gente é 24. Então, a gente tem que procurar aqui 24. Essa tabela, claro, eu botei aqui de 18 a 24 porque é o que cabia num tamanho bom para a gente no vídeo, mas ela vem de 1 e vai até 30.
E tem algumas tabelas que vão até mais, mas aí não tem sentido, porque a partir de 30 dados na amostra, a gente usa a distribuição Z e não a T. Então, aqui na coluna, a gente vai buscar o 24, está aqui. Nessa linha deve estar o nosso T-score. E aí, aqui em cima, a gente vai buscar o nosso alfa sobre 2, que é 2,5. 2,5 aqui. Então, eu tenho que buscar aqui e nessa última linha. Então, está aqui. 2,0639. Esse aqui é o nosso T-score. E para que eu preciso dele? Porque ele entra no cálculo para a gente encontrar os limites superior e inferior do nosso intervalo de confiança. Então, voltando lá para os nossos dados. Agora, a gente já tem, então, que o T-score é igual a 2,0639. Esse valor aqui veio da tabela. Que tabela? Da distribuição T de student. O que a gente está procurando é um intervalo de confiança para a média da população, a média de gastos com alimentação e moradia. A gente está procurando, então, esse intervalo de confiança. Como que calcula isso? O intervalo de confiança é calculado pela média da amostra. Então, isso aqui é a média da amostra, mais ou menos, aí depende se a gente está calculando o limite superior ou inferior do intervalo, mais o T-score, que agora a gente já tem, está aqui, vezes o SX. O que é esse SX aqui? Ele é um desvio padrão aproximado da população. Como que se faz essa aproximação? Eu pego o desvio padrão da amostra e divido pela raiz quadrada do número de elementos que a amostra tem. Então, é como se fosse uma aproximação para o desvio padrão da população. A partir de quem? A partir do desvio padrão que a gente tem, que é da amostra. Então, vamos fazer isso aqui, para a gente poder botar nessa fórmula para achar o nosso intervalo de confiança. Então, o SX vai ser o desvio padrão da amostra, que é 400, dividido por raiz do número de elementos. Nossa amostra tem 25 elementos. Quanto vai dar isso aqui? Bom, vai ficar 400 dividido por raiz de 25, 5. Aqui vai dar 40 por 5 vai dar 8, como tem mais um zero, 80. Então, esse aqui é o SX, é o desvio padrão aproximado para a população. Esse SX a gente vai colocar aqui. Então, vamos lá. Nosso IC, então, nosso intervalo de confiança vai ser igual à média, que é da amostra, que é 1000, mais ou menos o T-score, que a gente buscou lá na tabela, 2,0639. 2,0639 vezes esse desvio padrão aproximado da população, que na verdade a gente tirou a respeito com relação ao da amostra, que deu 80. O que eu faço com essa jossa aqui? Então, deixa eu só fazer aquele cálculinho ali para a gente ficar com os próximos passos mais fáceis. Quanto que dá isso aqui? 2,0639 vezes 80. Isso vai dar 165,112. Então, agora, como é que a gente constrói o nosso intervalo de confiança? Bom, o intervalo de confiança ele é um intervalo, vai de um número menor até um número maior. Então, ele é um intervalo aqui que vai fechar aqui. Como é que eu faço isso? O limite inferior vai ser igual a 1000 menos esse valor aqui, que é o 2,06, o T-score, vezes o desvio padrão que a gente aproximou para a população. Então, essa continha aqui vai dar 834,89. E o limite superior vai ser o 1000 mais esse valor aqui, que é essa multiplicação, 65,112. E aí, isso vai dar 1.165,11, né? 11 centavos. E agora a gente coloca ali no intervalo de confiança, pode colocar exatamente esses valores, ou eu posso arredondar. E agora é só colocar no nosso intervalo. Limite inferior, 834, eu vou botar só a parte inteira, tá? Como já é uma aproximação, né? Vou colocar só a parte inteira. E aqui, 1.165. Então, agora, o que é essa jossa aqui, gente? Isso aqui, eu vou dizer o que não é, tá? Não é o intervalo em que a probabilidade de que a média esteja aqui dentro é de 95%. Não é isso. Entendam o seguinte, o nível de confiança, ele significa que se eu fizer o mesmo experimento, ou seja, pego uma amostra dessa população
e calculo a média com o mesmo número de dados, nesse caso 25, se eu fizer isso repetidas vezes com amostras aleatórias, com várias amostras, não é com uma amostra, porque aqui a gente está trabalhando com uma amostra. Se eu fizer esse experimento várias vezes, pego 25 dados, calculo a média, pego 25 dados, calculo a média, em 95% das vezes, a média correta da população, a média verdadeira, vai estar nesse intervalo. Então, isso aí tem a ver com a frequência que eu consigo que a média esteja nesse intervalo, à medida que eu vou fazendo de novo, de novo, de novo, de novo esse experimento. Que experimento, professora? Pego os 25 dados e tiro a média. Pego 25 dados e tiro a média. Estou falando 25 porque foi o que veio no nosso problema, 25 dados. Podia ser outra quantidade. Então, isso aqui, eu posso dizer que é um intervalo com 95% de confiança onde está a média. Só que nesse 95% de confiança, eu estou tratando desse conceito que eu falei com vocês. E não de 95% de probabilidade da média estar aqui. Isso é errado. Tá? Quando eu falo com 95% de nível de confiança, a média deve estar nesse intervalo ou alguma coisa do tipo, não é a probabilidade da média estar aqui. Mas desse experimento de calcular a média de 25 dados, em 95% das vezes a média estar nesse intervalo aqui, de R$ 834 até R$ 1.165. A gente pode escrever dessa forma. Valeu, abração!